Pronto, agora eu vou começar de novo. Boa noite. Pronto, gostei do boa noite aqui forte, aqui na frente. Nos enche de energia e alegria. Meus queridos, é uma satisfação enorme, mais uma vez, estar aqui para construir os consensos e, quem sabe, consensos divinos. Toda sexta-feira o Paulo Estevão oferta para todos nós palestras que nos elucidam o conhecimento doutrinário da nossa grande missão cristã. Dentre elas, o Espiritismo é um dos atos e uma das atitudes mais nobres que todo cristão que assim professa, que tem uma admiração pela doutrina, ele consegue construir aí algumas diretrizes, alguns encaminhamentos importantes para a sua vida e a construção de muitas coisas importantes no decorrer da evolução nossa do Espírito. Eu venho fazer hoje uma palestra que já traz um questionamento. A pergunta é: perdoar é preciso? Muitos de vocês vão aqui achar que eu estou fazendo uma pergunta muito simples, uma resposta muito lógica. Vão dizer que, lógico que perdoar é preciso, é necessário, é fundamental, é essencial perdoar uns aos outros, para que o nosso espírito possa evoluir. Mas eu quero que os senhores e as senhoras, e principalmente quem nos acompanha aqui pelo canal do Instagram, possa guardar essa resposta, porque alguns de vocês no final da palestra vão mudar a resposta. Outros vão reafirmar a importância desse ato decisório que é o perdão. Mais do que um sentimento, antes o perdão é um ato decisório. E outros vão dizer que o perdão não é necessário para a sua caminhada. Perdoar é um dos atos, uma das atitudes mais nobres de todos os cristãos. E não cristãos também. Porque o ato de perdoar as pessoas, o ato de receber o perdão delas também, é uma construção de um fluxo, daquele que dá e aquele que recebe. Muitas vezes nós não entendemos e não conseguimos perceber a importância desse ato libertador. Por que eu digo que é ato? Porque para perdoar, nós necessariamente devemos acessar a nossa consciência. E hoje eu vou falar muito sobre esse acesso da consciência, utilizar muito o Livro dos Espíritos como norteador da minha fala e da construção de algumas ideias a respeito do perdão. Allan Kardec, quando questiona os Espíritos a respeito da consciência, ele deixa de maneira muito clara e questiona de maneira muito objetiva as suas intenções a respeito da liberdade, do livre-arbítrio de todos nós. Nós que recebemos da espiritualidade um corpo físico, uma oportunidade de ressurgirmos nessa orbe, recebemos também o véu do esquecimento, que nos faz esquecer aquilo que fomos no passado. Mas o véu do esquecimento não nos faz esquecer os nossos sentimentos. Tanto é das simpatias, das antipatias, porque gosto tanto dele, porque não gosto tanto dela, porque gosto de estar aqui, porque não gosto de estar aqui. Nós viemos para cá para ressignificar, reconstruir, redirecionar os nossos sentimentos. Esse é o grande objetivo. E viemos através do perdão. Todos nós que reencarnamos, viemos para ressignificar algo. Desde aqueles que vêm com missões pré-definidas, daqueles que também vêm como ato de resgate. Mas sobre a consciência, Kardec questiona os espíritos através da consciência, na pergunta 835,
onde ele pergunta se a liberdade de consciência é uma consciência da liberdade de pensar, é consequência da liberdade de pensar. E o que é que os espíritos, os imortais respondem? A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. É íntimo, é de foro íntimo a nossa consciência. Por isso está aí a pergunta e a resposta muito objetiva dos espíritos, mostrando que nós temos a liberdade de escolha. Nós podemos escolher os caminhos, escolher inclusive perdoar ou não. Mas uma coisa deve ser compreendida por todos nós. Muitos dos espíritos que vêm aos encontros mediúnicos, às reuniões mediúnicas, vêm reclamando a falta do perdão. Muitos daqueles que vêm com dores, com sofrimentos na alma, vêm reclamando a falta do perdão, porque não conseguiram ressignificar enquanto encarnados. Por isso que o perdão é uma tomada de atitude, antes mesmo de ser um sentimento. Essa tomada de atitude que é de livre escolha nossa, de foro íntimo de cada um de nós que estamos aqui nesse plano físico. Essa é a jornada da escola da carne. Nós estamos aqui por mérito e por demérito também. E através das vivências, das superações, dos enfrentamentos, nós conseguimos, através de várias vindas e idas, reconstruir os nossos sentimentos. E o perdão, ele é um sentimento que está muito em voga hoje. Sempre teve. Mas eu costumo dizer que está mais em voga hoje em decorrência o acontecimento que todos nós estamos de maneira virtual presenciando. Uma guerra sem precedentes. Um fratricídio de seres vivos, de seres que sentem, que pecam, que perdem as oportunidades, simplesmente pela falta do perdão. Um perdão que no passado não foi atingido. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, da entrada da Guerra Fria, não houve um reconciliamento, uma ressignificação de sentimentos a respeito daquilo que eles achavam ser corretos ou não. A falta do perdão propicia hoje várias guerras no nosso mundo, inclusive esta, que nós estamos vivenciando na Ucrânia com a Rússia. De um ditador, de um homem que absolutamente desdenha do sofrimento de outros seres humanos. Desdenha, através de um poderio bélico, que ele mostra a toda hora a força e a pujança de sua iniciativa equivocada. E aí eu fui fazer uma pesquisa no Livro dos Espíritos através de alguma dúvida a respeito da guerra. E o Livro dos Espíritos, ele fala muito sobre esse questionamento. Por que guerra? Lógico que a falta do perdão propicia essas iniciativas equivocadas. Mas a pergunta 742 fala muito a respeito. O que leva o homem à guerra? Simplesmente a predominância da sua natureza animal. Os seres animalizados, eles são predominantemente violentos. Essas pessoas que infelizmente, eu costumo dizer, parece que vivem do abdominal para baixo, cultuando prazeres da boa comida, da boa bebida, prazeres gastronômicos e prazeres que a intimidade do sexo traz. Vivem exclusivamente do abdominal para baixo, não se preocupam com o sofrimento de outros seres humanos, se preocupam simplesmente no seu bel prazer carnal,
são seres animalizados. E aí a pergunta seguinte, 743, até quando existirá a guerra? E a resposta dos imortais é clara. A guerra desaparecerá quando os homens compreenderem a justiça que devem praticar, a justiça da lei de Deus. Quando eles tiverem a consciência, e esse acesso da consciência que nos faz compreender a responsabilidade que todos nós temos a respeito de todos os conflitos, não só conflitos maiores como essa guerra, mas guerras íntimas que nós temos dentro, inclusive, das nossas famílias, guerras íntimas que nós temos dentro de nós, questionamentos que nós não conseguimos responder, a falta do não perdão, aliás, a falta do perdão, o perdão inclusive para si mesmo, só que isso é um outro momento para ser discutido. Mas Kardec é magistral, é fantástico. E o Livro dos Espíritos, ele dá o passo a passo para que todos nós aqui possamos atingir o perdão. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os imortais a respeito da caridade. O que ele pergunta? O que é caridade? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Não como sentia. Olha como Kardec foi inteligente. Ele não perguntava como Cristo sentia, porque é imensurável, é incomensurável saber o que um ser crístico possa sentir. Mas como Jesus entendia como ser, para nós, a melhor proposta. E aí, os imortais respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, e perdão das ofensas. Esse é o passo a passo para se atingir o perdão, a caridade. Eu não posso perdoar, eu não posso entender, conceber o perdão, se antes eu não olhar o meu irmão de maneira benevolente, se antes eu não tentar entender o que o meu irmão sofre, como ele passa os minutos de inquietação. Eu não posso perdoar, acessar o perdão, sem antes fazer um périplo entre a benevolência e a indulgência. Porque senão fica apenas um perdão de lábios e não do coração. Fica um perdão que a qualquer momento o conflito volta a ter força. Geralmente, as pessoas são bem objetivas. Quando tem raiva, puxa logo o passado e coloca no presente. Aí alguém vai dizer, então perdão é esquecer o passado? Não, ninguém vai tomar uma pílula para ter amnésia. O perdão é uma tomada de atitude que chega a ser um sentimento, para que quando você lembrar daquele desconforto que houve no passado, você não se machucar mais, trazendo esse passado para um presente. Isso é perdão. Por quê? Porque eu agi na benevolência, me coloquei na indulgência e acessei de maneira fantástica o perdão nas nossas vidas. Mas é difícil olhar para aquele que nos fez um mal de maneira benevolente. É difícil nós tentarmos entender o que ele sente. É difícil, não é fácil. Mas Kardec mais uma vez questiona, não é questiona, ele faz uma observação e diz assim: como é que você quer pedir perdão a Deus se tu não perdoa os outros, os teus irmãos, os teus semelhantes? Como é que tu queres um perdão divino se tu não consegue perdoar o teu semelhante, o teu irmão? Às vezes as pessoas que convivem com você dentro da sua casa são as tuas provas maiores. Porque no planejamento reencarnatório nós pedimos os nossos familiares. E quantos conflitos existem dentro de casa? Eu conheço algumas pessoas que dentro da casa espírita, dentro dos templos evangélicos, das igrejas católicas,
são fervorosamente cristãos, mas quando chegam em casa não fala com a esposa, não fala com o filho, é conflito com o irmão. O que adianta? Dentro da casa espírita, está falando de amor, mas se não consegue amar aquele que veio com você numa missão de realinhar os sentimentos, mas simplesmente por dois motivos que eu separei. Dois motivos maiores. Existem outros também muito fortes. O primeiro é a vaidade. A vaidade que muitas vezes nos afasta, nos distancia dessa benevolência. A vaidade que nos aprisiona em cima de uma monoideia. Acharmos nós sermos os nascedouros de tudo aquilo que é certo, correto, porque eu tenho que ser percebido como alguém que fez acontecer. Porque para mim é importante ser notado. A vaidade. E nós nos perdemos muito aí dentro desse contexto da vaidade. Aí, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Causas atuais das aflições, não apenas atuais, mas também causas pretéritas das aflições. Nós replicamos, infelizmente, esse costume de nos acharmos mais, de nos acharmos melhores do que os nossos irmãos. E o outro sentimento que todos nós temos, é o orgulho. O orgulho. Não, quem está certo sou eu. Não, ele está errado. Ele tem que vir aqui. Eu tenho uma história verídica, lá do meu interior, da minha Santa Quitéria, de um casal de senhores, numa localidade, onde os filhos foram residir no Rio de Janeiro. Seus 6 foram residir no Rio de Janeiro. Passaram 10 anos, a saudade dos filhos, a saudade dos pais, e os meninos se cotizaram para comprar a passagem de ida para os pais e de volta, para que os pais pudessem passar o Natal. E o velho disse: não, se eles quiserem que eles venham para cá, eu não vou. A mãe, muito saudosa, disse: não, eu vou visitar os meus filhos. Se você não quiser ir, você fica. Aí ele disse: se você sair por essa porta, você não entra mais. Orgulhoso nas convicções dele, de verdade, de certeza. E ela não suportou a saudade e foi para o Rio de Janeiro encontrar com os filhos. Passou um mês maravilhoso, não só apenas o Natal, estendeu inclusive até para o Réveillon. Mas quando ela veio para casa, quando o carro de horário parou e que ela desceu com as bagagens, ele já estava esperando ela na porta com uma espingarda. E disse: se você passar daí para cá, eu atiro em você. Quem pensa desse tipo de atitude, na cabeça de quem pensa, diz: esse homem não gostava dessa mulher. Esse homem trata essa mulher de maneira muito áspera, rude. Não, ele simplesmente era apaixonado por ela. Foi um dos amores mais arrebatadores da vida dele, tanto é que casaram, tiveram filhos. Mas o orgulho de não achar que está errado, ou perceber que está errado, mas não dar o famoso braço a torcer, fez com que esse casal se afastasse. E ela fez o quê? Ela foi para a casa da irmã, do lado, alguns passos da casa dele. Conviveram por 20 anos separados, simplesmente pelo orgulho dele de reconhecer que estava errado, ou de reconhecer que o amor, o sentimento que ele tinha por ela era muito mais forte do que qualquer outra coisa que os dividisse. Ele escrevia cartas todos os meses, sozinho dentro de casa, falando da saudade, falando do sofrimento, estar distante da mulher que ele sempre amou, mas não poderia dar o braço a torcer.
Ele morre de um AVC e ela, quando foi reencontrá-lo já falecido, viu essas cartas e ficou a lembrança de uma atitude impensada, de um gesto de um homem orgulhoso que se privou de ser feliz com aquela mulher que ele sempre amou. Então, a vaidade e o orgulho são dois sentimentos que distanciam o perdão das nossas existências. E tem gente que anda na corda bamba, não sabe se cai no orgulho, não sabe se cai na vaidade, simplesmente porque vive uma vida de milindres. Ele passou, não falou comigo? O que deve ter acontecido? Nossa, ela hoje está que está. A pessoa se sente, porque tem vaidade, porque tem orgulho sem controle. Todos nós temos esses sentimentos, mas muitos de nós suplantamos esses sentimentos e colocamos sentimentos bons. Retiramos a vaidade, o orgulho, pelo menos o excesso, e convivemos uns com os outros de maneira não melindrosa. E aí é que eu quero chamar a atenção a todos vocês. Muitas pessoas ferem outras pessoas pela vaidade, pelo orgulho, pela rotina costumeira, a convivência, a cultura da família. Muitas pessoas machucam mais na língua do que nos braços, através de pancadas, chutes, enfim, agressões físicas. A língua, ela não tem osso não, mas ela fere demais. Muitos dos espíritos, muitos, vêm aos encontros das mesas reclamar agressões verbais. A falta do perdão e o desencarne fez com que eles estivessem na erradicidade, nas zonas transitórias, buscando algo que eles nunca encontrarão, porque tem que partir de cada um de nós, como a consciência, como Kardec questiona os imortais disseram, a consciência é um acesso de foro íntimo, as tuas decisões são a respeito daquilo que realmente você escolheu para a sua vida, para a sua existência. E essa comunicação, muitos nós pecamos na comunicação. Eu gosto muito de ler alguns livros, já li 2 do Marshall Rosenberg, que é esse psicólogo já desencarnado, que ele fala muito sobre a comunicação não violenta. Eu gosto muito nas palestras de fazer uma correlação com a doutrina dos espíritos. Porque espiritismo, pessoal, uma palestra espírita, ela não pode ser exclusivamente evangélica, porque senão seria uma pregação do Evangelho de Jesus. A palestra espírita, ela também não pode ser só científica, porque senão não é uma palestra espírita, é uma discordância aqui, uma concordância de algo que foi confirmado e aquilo que também não foi confirmado. E a palestra espírita também não pode ser só filosófica. Eu tenho que reunir esses 3 conceitos. Porque espiritismo é ciência. A partir do momento que Kardec codifica a informação vinda do plano invisível para nós que estamos na carne, Kardec utiliza uma metodologia científica. Nasce a ciência chamada espiritismo, com nomenclatura, com especificações exclusivas. Da ciência espírita nasce a filosofia espírita, que coaduna com o Evangelho de Jesus. Então o espiritismo é ciência, filosofia e religiosidade, não religião. Aqui não existe dogma, aqui não existe hierarquia. Aqui existe muita responsabilidade, amor, caridade. Então Marshall Rosenberg, ele fala sobre essa comunicação que não pode ser violenta. E aí, pessoal, a gente se perde, sabe? Sem se perceber, nós nos comunicamos de maneira muito violenta uns com os outros. Eu tenho um exemplo aqui, muito pessoal. Eu tenho 3 filhas, e uma delas tem me desafiado muito. O nome dela é Valentina. Eu não sei porque que eu botei o nome da minha de Valentina, que ela é valente mesmo, sabe? E a Valentina, ela me questiona, e tem horas que ela tem que fazer o que eu quero, porque eu sou o pai. Ela tem 7 anos, não pode
tomar as rédeas e o controle da vida dela, porque não dá. E às vezes eu digo, olha Valentina, se você fizer isso, eu vou chamar o Antônio Peidão para te pegar. Rapaz, no começo essa menina se apavorava com isso. Eu tinha que trazer algo para controlar a Valentina, não podia. Mas por que eu comunicava assim o que eu queria que ela fizesse? Porque na minha infância, o meu pai fazia a mesma coisa comigo. Me dizia assim, olha, se você não fizer isso, eu vou lhe botar no Santo Antônio do Buraco. Rapaz, eu tinha um medo desse Santo Antônio do Buraco que me pelava. Eu tinha um medo, vou estar aqui, ó, quem conhece o Santo Antônio do Buraco, os mais experientes conhecem. Eu tinha um medo desse Santo Antônio do Buraco. Isso nada mais é do que uma comunicação violenta. E a gente não se percebe. E a gente não consegue mensurar os impactos negativos, inclusive nessa tomada de atitude que nós chamamos de perdão. Esse perdão necessário, fundamental, essencial para as nossas vidas, mas através do nosso erro em comunicar o que nós sentimos, nós acabamos afastando essa tomada de atitude. E acabamos nos afastando de pessoas que nós amamos. E por falar em comunicação, a gente aqui tem que entender que nós somos vibracionais, somos seres vibracionais. Nós atraímos aquilo que nós comunicamos. E nós não comunicamos apenas de maneira verbal, nós comunicamos de maneira sensorial também. E é muito forte isso. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso coração, o músculo cardíaco, existem mais de 40 mil células, as mesmas células que compõem o nosso cérebro, as mesmas células, que são chamadas neurônios, que constroem o nosso coração. E é tão interessante entender que esse coração, ele comunica-se muito com o cérebro, porque tudo aquilo que nós sentimos, nós inicialmente visualizamos, processamos e respondemos através dos nossos batimentos cardíacos. E o nosso batimento cardíaco, ele emite uma frequência, ondas magnéticas, que causam em nós alguns efeitos positivos e negativos. Nós atraímos aquilo que vibramos. O nosso coração, está aí, artigo publicado na revista Psique, o nosso coração, ele é uma caixa de ressonância para o cosmo. Nós comunicamos com o nosso coração. Nós, através daquilo que refletimos, e Jesus era um grande comunicador, fantástico comunicador, Jesus comunicava como ninguém. Através das suas narrativas, das parábolas, Jesus fazia com que você, que era intitulado na época como um fariseu, um cananeu, um saduceu, um romano, através da narrativa das parábolas, Jesus fazia com que você tirasse esses rótulos e fazia com que na história você refletisse a respeito do conteúdo da história, se posicionando como se fosse aquele na história. Do refletir, você começava a sentir, do sentir, você começava a acreditar, que era a crença, da crença você tinha a certeza absoluta, porque acreditou, porque sentiu, porque refletiu, que você poderia exercer aquilo que na história estava contando. Comunicação fantástica. E o coração reverberando tudo isso. De maneira muito objetiva. O coração que os judeus falam, não de maneira simbólica, mas falam de maneira prioritária. Para eles o coração é o nascedouro da inteligência e dos sentimentos. Amar a Deus de todo o teu coração. Para o judeu, amar a Deus de todo o teu coração quer dizer o quê? Se o meu coração é o nascedouro da inteligência e dos sentimentos, para que eu possa amar a Deus, eu não poderia ter nenhuma animosidade com os meus irmãos, com os meus semelhantes. Eu tinha que ter um coração íntegro,
para amar a Deus. Fantástico essa compreensão. Então, o coração para eles não é apenas algo que simbolizava um sentimento fraternal, como todos nós conhecemos, que é o amor. Não. Eles sabiam que um coração comunicava, e aquilo que eu comunico, que eu jogo para o cosmos, eu recebo, eu atraio. Se eu comunico amor, receberei amor. Se eu comunico ódio, receberei ódio também. Se eu planto banana, eu não vou colher coco. Somos seres vibracionais e vibramos na intensidade daquilo que o nosso foro íntimo decidiu vibrar. Se queremos tomar uma atitude de perdoar, o nosso coração comunica esse perdão de maneira diferente, porque os nossos sentimentos impulsionam esse músculo cardíaco a vibrar, a impulsionar ondas magnéticas. O nosso campo eletromagnético, não diferente da Terra, porque a Terra é um ser vivo. Em 1946, no final da Segunda Guerra Mundial, a Terra, o campo eletromagnético, estudado por James Van Allen em 1946, nesse estágio a Terra comunicou o sofrimento, o holocausto da guerra. Comunicou o sofrimento e suas ondas vibracionais jogaram para o cosmos aquilo que o cosmos recebeu e replicou para eles. Para nós, no caso, na Terra, calor, dor, sofrimento. As camadas polares degelaram demais, simplesmente pelo sofrimento emitido pelo coração da Terra. E quem é o coração da Terra? Somos todos nós. Todos nós. Então aquilo que nós comunicamos, nós atraímos. Olha que fantástico isso. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu falo de pureza, eu falo de singeleza, eu falo de coração íntegro, coração totalizado. Mateus já falava sobre isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O nosso coração. Pois é do interior do coração dos homens que processam os maus pensamentos. Todos nós temos um problema de coração. É fantástico isso. São mais de 300 passagens, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, que fala sobre coração. A importância desse músculo vibracional que reverbera tudo aquilo que nós logramos no nosso cérebro. Germinamos e afloramos através do nosso coração. E aí eu quero que os amigos e amigas aqui presentes, e quem nos acompanha também no Instagram, mentalizem, criem no seu campo mental a imagem de um ser que andou entre nós e reverberou esse sentimento. O nosso corpo, nós temos um campo eletromagnético de mais de quase 2 metros. Jesus tinha mais de 2 quilômetros. E olhe, e que impressionante isso. Ele não teve sofrimento no ato da crucificação. Eu falei isso uma vez, e uma senhora, acho que era a irmã evangélica, ela disse: meu filho, você não lê as escrituras, viu? Lógico que ele sofreu. Lógico. Ele foi espancado, ele foi destruído. Só que existe uma diferença entre sofrimento e dor. Dor é corpo físico, sofrimento é psicosfera, é alma. O Cristo sofreu quando ele aceitou redimensionar sua energia cósmica esplendorosa. Quando Cristo aceita retornar à orbe, ele que é o Espírito crístico, construtor de mundos, quando ele aceita vir ao planeta Terra, ele redimensiona sua energia. Por quê? Porque se ele viesse com a energia de um Cristo,
o planeta Terra se dissolveria com tamanha energia. É como se fossem milhões de ogivas nucleares pousando na Terra. E como comportaria um corpo simples e obsoleto como o meu e o seu, de 5 sentidos de percepção daquilo que nós achamos ser real, como esse ser, se não reduzisse a sua densidade energética, esse ser explodiria esse corpo. Esse foi o maior sofrimento de Jesus. Jesus teve dor na crucificação, não sofrimento. A crucificação foi a libertação de um espírito cativo numa gaiola de carne. E aí imagine esse ser peregrinando em toda Jerusalém, com esse coração crístico jogando intensidade, amor, ternura, caminhando sobre as águas, curando leprosos, amando, ensinando que o perdão era um sentimento prioritário para todos nós. Imagine esse ser. Quando ele andava, mais de 2.000 pessoas o acompanhavam. Dessas 2.000 pessoas, existiam 200 mais próximos. Dos 200 mais próximos, 12 mais próximos. E de 12, 3 mais próximos. É fantástico isso. João Evangelista, o apóstolo apaixonado, foi o único que teve a oportunidade de encostar o ouvido no coração, no peito de Jesus, escutar os batimentos de um coração crístico. Um coração que comunicava amor, que falava sobre a reconciliação dos irmãos. Que fantástico isso. E aí eu quero fazer um questionamento para todos vocês. Como é que está o tempo aqui? Se o coração comunica, e se a comunicação do coração, porque somos seres vibracionais, atrai aquilo que comunica, o que é que nós estamos comunicando hoje? O que é que teu coração comunica? Faça uma avaliação do que hoje o teu coração está comunicando. O teu coração muitas vezes ele pode comunicar medo. Medo porque sofreu no passado. Medo porque tem alguma rejeição com o presente, alguma dificuldade. Inclusive na boa construção das relações. Medo. E tem coração também que escolheu outros caminhos. Escolheu o caminho de falar mal do outro, de construir intrigas e desavenças. Coração venenoso. Nós conhecemos alguns, e muitas vezes também somos assim. Coração que está disposto a explodir a qualquer momento, que não tem paciência com nada e nem com ninguém. A benevolência e principalmente a indulgência anda longe desse tipo de coração. E tem coração que foi muito machucado. Ele não machuca, mas aquele que se aproxima dele se fere. Nós conhecemos, e eu falo nós porque eu conheço, pessoas que se amam, se querem bem, mas por não saber comunicar esse amor, se machucam constantemente. Se machucam constantemente. Se amam, se querem bem, mas se machucam. Porque simplesmente não sabem comunicar esse amor. E muitas vezes esse amor não é suficiente para fazer com que eles permaneçam juntos. Porque o amor ele tem que ser regado, não ferido. Amor ferido demais se transforma em outra coisa, ele adoece, esse sentimento ele tem que ser regado. E eu vou trazer mais uma vez esse coração, porque nós podemos alterar, modificar a vibração desse coração que machuca, desse coração que explode, desse coração venenoso, desse coração que tem medo. Nós podemos modificar.
e florir boas perspectivas e iniciativas nesses corações, através da tomada de atitude, do perdão. Kardec, através dessa pergunta que fez aos espíritos, através da caridade, questiona os imortais a respeito daquilo que Jesus achava necessário, fundamental para a vida de todos nós: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Nós podemos acessar, vibrar, atrair, modificar nosso padrão vibracional. Somos seres potentes. Muitos de nós, que não sabem da potência que tem, quer se agarrar naquilo que passou de maneira equivocada, trazendo para o presente um sofrimento desnecessário, daquilo que passou, mas ele revive constantemente. Se joga num futuro de maneira depreciativa a respeito da sua própria potência e esquece de viver o hoje de maneira feliz, porque não acessou o perdão. Mas se nós conseguirmos florescer esse coração, que é meu, é seu, é de todos nós conseguimos realinhar também os nossos relacionamentos. Eu costumo entender que quando você quer, quando você deseja e quando você se movimenta para fazer aquilo que deseja e quer, você atinge os seus objetivos no bem. Atinge. Muitos relacionamentos são desfeitos pelo orgulho, pela vaidade que eu falei no começo da nossa preleção. Mas a gente pode, pessoal. Pode modificar tudo, sabe? E aí eu me lembro de um casal de apaixonados, aqui do Ceará, né? Porque se eu estou aqui no Ceará, tem que falar como cearês, né? E aí diz assim, ele olha para ela e diz assim: vixe Maria, a passeio foi demais aqui. Ele diz assim, ela pergunta: me perdoa, meu doidinho velho? Aí ele diz para ela: te perdoo, minha bonequeira velha. Né? Aí ela olha para ele e diz assim: não fresca mais comigo não, ok? Aí ele responde, apaixonado, ressignificando o sentimento, e responde assim: tá bom, não fresco mais não. Aí ela diz, para fechar com chave de ouro, ela fala assim: eu sou arriado, esquato o pneu por você, meu doidinho dos pão. Olha que isso, que maravilha, que fantástico. Decidiram colocar os sentimentos de amor à prova a respeito daquilo que era necessário, sentimentos de perdão, fundamentais, essenciais. Aí ele diz assim: ô bicha velha para amar, não é? Eu lá no meu interior tem muita gente que faz assim. E aí a gente sempre fica querendo entender, e no final é porque deu certo. É muito importante isso. Esse sentimento necessário, vital para as nossas vidas, para que a gente não fique aqui vindo mais uma vez, reencarnando e não perdoando, reencarnando e não perdoando. A gente tem lá um Serasa espiritual, umas dívidas. Aí a gente vem para cá, a gente pede para parcelar as dívidas. Diz assim: ó, eu vou agora ser diferente. Eu vou perdoar, eu vou me reconciliar, eu vou ser feliz. Aí chega aqui e faz totalmente diferente. Aí quando chega lá, e oh meu Deus, eu pedi, mas não fiz, não sei o quê. Aí é tanto pedido, é como você chegar na bodega e pedir um fiado, sabe? Pede o fiado, o cara dá o fiado, o dono da bodega dá o fiado. Aí depois, uma semana nem passou direito, ele vai lá pedir o outro. Ele diz: não, vamos fazer disso, paga o primeiro fiado, para eu te dar o segundo fiado. Aí no Serasa espiritual, cheio de prestação para pagar, ele fica pedindo fiado. Não. Chega um momento que a espiritualidade diz assim: olha, você vai encarnar compulsoriamente. Você não vai ter mais oportunidade para reencarnar escolhendo. Nós vamos te dar ali os caminhos para tu seguir. Acontece. Mas está tudo certo. Se vem de maneira compulsória, está tudo certo. Quem está organizando para nós sabe muito mais do que nós. Essa história, eu não sei se vocês aqui sabem, um antropólogo americano, ele chega
numa tribo e ver as crianças e, na oportunidade desse entrosamento dessas crianças e também no costume dessa tribo, ele percebeu que aí existia uma aliança muito forte. E ele, na cabeça dele, vou colocar em prova essa aliança. Pediu que os meninos ficassem em uma fila, perfilados. E ele disse, olha, buscou uma linha no chão e disse, naquela árvore, lá no final daquela árvore tem um pacote de mel. Quem chegar primeiro lá vai ganhar. E aí ele colocou as crianças, elas ali esperando o toque para correrem, e ele disse já, para surpresa dele. O que foi que eles fizeram? Cada um deu a mão um para o outro, e juntos foram em busca do precioso prêmio que era o mel. Ele ficou embasbacado com aquilo. Como isso pode acontecer? E aí puxa uma criança e pergunta, por que é que você não correu? Aí ele simplesmente disse, Ubuntu, tio. O que é Ubuntu? É um comportamento de algumas tribos africanas que diz, sou quem sou porque somos todos nós. Fantástico isso. E eu quero dizer a vocês que o perdão para eles era despiciendo, era desnecessário. Eles não se perdoavam, porque se compreendiam, porque se amavam, se respeitavam, se admiravam. É aí que eu quero chegar. Jesus de Nazaré já dizia para os apóstolos que o perdão, ele não queria que os apóstolos perdoassem mais. Mas como não? Se ele trouxe essa lição que foi a última lição dele, mas como é que ele pede para os apóstolos não perdoarem mais? Porque simplesmente Jesus já dizia que o perdão era um sentimento basilar, não um sentimento forte o suficiente para transformar, para trazer a redenção. Porque o maior sentimento, maior inclusive do que o próprio perdão com a tomada de atitude, é a compaixão. Eu compreendo você, eu te aceito do jeito que você é. Você para mim é importante da forma que é. Eu não tenho que te perdoar, eu tenho simplesmente que te compreender, te aceitar da forma que tu veio. E eu não preciso te perdoar. E aí eu me lembro, acho que é a forma mais significante da mensagem do perdão, é a narrativa em Mateus, onde Jesus, no diálogo com Simão Pedro questiona o Cristo a respeito da quantidade dos perdões. E Simão Pedro diz, mestre, por que perdoar apenas 3 vezes? Por que não 7 vezes? E é interessante entendermos essa simbologia numérica que os judeus tanto valorizam. Para os judeus, o número 3 simboliza o número do divino, do número divinal. Então, o perdão teria que vir de forma 3 vezes. 3 vezes era a forma do perdão. Mais do que 3 vezes, eu não posso mais perdoar. E por que o número 7? Porque o número 4 para os judeus simbolizava a totalidade, os 4 cantos da terra. 7 com 3, aliás, 4 com 3, número 7. E o número 7 para os judeus simbolizava a perfeição. Simão Pedro, bebendo da fonte desse amor, traz essa união de muita propriedade. Fantástico a forma de pensar de Simão Pedro. Aí Jesus diz a Simão Pedro, não.
7 vezes não, 70 vezes 7. E por que Jesus eleva a casa decimal? Porque a casa decimal para o judeu simboliza o perfeitíssimo. Jesus não quer, nunca quis que perdoássemos mais de 400 vezes, 490 e poucas vezes aí. Jesus quer que perdoemos de forma perfeitíssima. Fantástico isso. Por isso da simbologia dos 70 vezes 7. E Jesus, quando faz essa narrativa, ele estava cheio de compaixão. Cheio de compaixão, compreendia Simão, compreendia tudo aquilo que ele vivenciava. Cheio de compaixão. Na outra narrativa bíblica, foi a Santa Ceia que Jesus, com os apóstolos, teve um momento com eles ímpar, de muita reflexão. Falou da vida futura, falou da responsabilidade que eles teriam em propagar tudo aquilo que vivenciaram com o Mestre. E ele disse, ao final da ceia: um de vocês me trairá. Todos se questionaram. Todos se questionaram. E João, evangelista, o mais apaixonado, olha para Jesus e diz: Mestre, eu te trairei? Aí a resposta de Cristo é fantástica. Ele diz: aquele que tocou as minhas mãos durante a ceia, me trairá. Interessante, porque eles tinham o costume de comer no alguidar. Comiam no mesmo canto, e as mãos se entrelaçavam. Mais uma incógnita. Mas Jesus sabia que seria traído por Judas. Mas mesmo assim, sabendo de tudo isso, ele entendia Judas Iscariotes. Entendia e sabia que ele era o seu irmão amado. E o compreendia e o amava. Estava cheio também de muita compaixão. E por fim, o Cristo, quando foi julgado pelos 2 tribunais, o tribunal judeu e o tribunal romano, mas antes no tribunal judeu, no Sinédrio, na frente de Anás e Caifás, quando Jesus, de única vez, teve a força de falar, não para se defender, mas para afirmar, ele sabia que aqueles irmãos estavam ali dispostos a matá-lo. Quando Jesus foi questionado a respeito de ele ser o Filho de Deus, ele estava calado todo o julgamento. E ele abre a boca e diz: eu sou o Filho de Deus. E aí ele questiona, Anás questiona: se você é o Filho de Deus, por que não chama o teu pai para te libertar daquilo que você está preso? E Jesus diz: se estivesse realmente preso, se me achasse preso, hordas de espíritos, de anjos viriam me libertar. E mesmo assim, sabendo que seria vilipendiado, destruído o seu corpo físico, Jesus o compreendeu a todos, sabia de tudo, e não perdoou nenhum deles porque os compreendeu, e se colocou em compaixão profunda. Compaixão. Fantástico isso. Essa compaixão que todos nós temos que exercer, ou perdão, mas todos nós que temos um coração, que será um coração crístico, nós temos a potencialidade de sermos como Jesus. Jesus disse: fareis mais do que fiz. Nós temos aqui nos dispor, através do acesso da nossa consciência, dessa tomada de atitude, de suplantar sentimentos que não são bons em nós, para transformar a nossa vida, as nossas perspectivas infelizes, em perspectivas felizes no bem, para que o nosso coração possa ser
um comunicador fantástico dessa transformação que deve ser constante em todos nós. Porque é melhor dar razão a quem perdoa, melhor é dar perdão a quem perdeu. E para finalizar, não poderia deixar de trazer Francisco Cândido Xavier. Onde Francisco Cândido Xavier diz que o perdão é a lição mais difícil, por isso Jesus a reservou por último. Quando nos ensinou que o perdão é mais uma questão de atitude do que uma questão de palavras. E aí, eu disse que faria a pergunta mais uma vez para os senhores. Perdoar é preciso? Muito obrigado.